Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas coisas, outras como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que bom podermos estar aqui nessa noite. É noite de alegria, é noite de graça, é noite de bênção, é noite da misericórdia. Porque o Senhor nos encontra. Ele nos traz nesse lugar para fazer-nos entender que nós somos de fato necessitados da sua misericórdia. Nós temos a necessidade de nos encontrarmos com o Senhor, porque é nesse encontro com Ele que nós vamos potencializando a nossa vida, nós vamos melhorando a nossa relação com Ele, nós vamos crescendo na espiritualidade. E poder escutar a sua palavra é motivo também de muita alegria, porque nela nós vamos nos encontrando. Essa palavra vai movendo a nossa vida, ela vai ampliando a nossa visão, vai nos fazendo entender de que maneira o Senhor quer de fato que nós nos portemos diante das diversas situações que nós enfrentamos no dia a dia da nossa vida. A liturgia da palavra desta terça-feira nos coloca diante, da grandeza do Senhor, que nos convida a entrar nessa relação com Ele de forma verdadeira, de forma concreta, de forma real. Na primeira leitura do livro do Gênesis, nós escutamos o texto da criação, que nos lembra que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
Nós trazemos a marca de Deus em nós. Nós fomos criados, movidos pelo desejo de Deus, e nós trazemos em nós tudo aquilo que Deus é. Nós somos chamados a viver, nós somos chamados a nos portar como verdadeiros filhos e filhas de Deus. A palavra nos recorda isso, inicialmente para nos fazer entender que nós precisamos viver movido pela graça do Senhor. E em função da sua vontade, somos convidados a colocar em prática aquilo que Deus nos orienta na sua palavra, porque nós somos filhos e filhas de Deus, e a nossa referência é sempre Ele. A nossa referência é Deus. A nossa referência é deixar-nos moldar pela sua palavra. A sua palavra que nos conduz, a sua palavra que nos orienta. Se de fato nós formos obedientes ao Senhor, nós vamos escapar de muitos buracos. Se nós formos obedientes ao Senhor, nós vamos escapar de muitos precipícios, de muitas armadilhas que a própria vida vai montando para nós. Mas se de fato o nosso coração está voltado para o Senhor, se a nossa vida está estabelecida nele, se eu estou alicerçado no Senhor, Ele me dá a graça da sabedoria e eu vou percebendo. O Senhor vai me dando a sabedoria para que eu compreenda, para que eu entenda por onde eu devo caminhar e por onde eu não devo caminhar, aonde eu devo pisar e aonde eu não devo pisar. Mas se nós de fato estivermos distante, se o meu coração estiver distante do Senhor, eu não vou perceber, vai me faltar essa visão que nos é dada pelo próprio Deus. E é sobre isso que Jesus nos fala hoje na palavra. Em primeiro lugar, nos fazer reconhecer que nós somos filhos e filhas de Deus. E de que maneira nós temos valorizado isso em nós? De que maneira eu tenho valorizado essa filiação? De que maneira eu tenho vivido como filho de Deus? Eu tenho me esforçado para colocar em prática a sua palavra. Eu tenho me esforçado para buscar o Senhor, para me encontrar com Ele, para trazer-lhe para a minha história de vida. De que maneira eu tenho vivido na minha relação com Deus. E Jesus hoje no Evangelho nos dá uma grande lição. O grande convite de Jesus é olhar para o Senhor. O grande convite de Jesus é voltar o nosso coração para Ele. Olhar para o Senhor, onde nós vamos percebendo o que de fato é essencial, o que deve ser buscado. Na verdade, no Evangelho de hoje, Jesus é abordado pelos fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso judaico da época de Jesus. Existiam vários grupos no meio, do judaísmo. A espiritualidade judaica era formada por muitos grupos, dentre eles os fariseus. E os fariseus eram reconhecidos como os mais radicais. Eles eram ferrenhos na obediência, não somente da lei de Deus, mas eles eram obedientes de uma forma radical na tradição que foi sendo estabelecida dentro da espiritualidade judaica. Muitos preceitos foram se construindo ao longo da história do judaísmo, e os fariseus eram ferrenhos no exercício e na obediência dessas tradições. E nós encontramos hoje no Evangelho que eles ficam incomodados com o jeito dos discípulos de Jesus. Eles ficam preocupados, na verdade, incomodados com a postura dos discípulos de Jesus, que não estão muito interessados na tradição, nos preceitos que a tradição foi criando. Mas Jesus ensinou os discípulos que eles deviam estar preocupados com o mais essencial, com aquilo que era de fato estabelecido pela lei de Deus e não pela criação dos homens.
O que é mais importante não é o que os homens criam, mas é o que Deus estabelece. E Jesus formou os discípulos nessa postura, nesse entendimento. Então os discípulos não estavam muito interessados na tradição, na questão de seguir à risca tudo aquilo que a tradição judaica, estabelecia, como por exemplo, lavar as mãos antes de comer. É claro que esse preceito, é um preceito importante, isso é saúde pública, mas Jesus não está se referindo hoje ao Evangelho, nesse aspecto, nessa direção, porque na verdade não significava apenas um cuidado com a saúde, essa tradição na cultura judaica, mas eles diziam o seguinte: se alguém comesse sem lavar as mãos, o alimento estava impuro. Então, ao comer o alimento eu estava impuro, significava dizer que eu não estava apto a buscar Deus, a conversar com Deus. Era como se a partir daquele momento Deus tapasse os ouvidos, e se eu buscasse Deus não iria me ouvir. Era muito nesse sentido, E eles abordam Jesus no Evangelho de hoje e eles perguntam assim: mestre, eles vão direto para Jesus, eles vão para o mestre, e eles perguntam por que os discípulos teus não obedecem à tradição dos antigos? Por que os discípulos não obedecem à tradição que é tão importante para nós, é tão importante para a nossa espiritualidade judaica? Jesus não leva desaforo para casa. Jesus é muito direto. Jesus, nesse sentido, ele dá uma resposta imediata aos fariseus. Mas essa resposta que Jesus dá aos fariseus não é especificamente só para os fariseus. Essa resposta de Jesus é também para nós, é formação para nós, é entendimento para nós que somos também seus discípulos. Jesus não perdia a oportunidade. Todos os embates ele transformava em oportunidade de formar, em oportunidade de estabelecer os critérios da espiritualidade cristã, do Evangelho. E Jesus dá uma resposta, trazendo a eles a memória de uma profecia do profeta Isaías: esse povo me adora apenas com os lábios, eles me louvam apenas com os lábios, mas os seus corações estão completamente distantes de mim. Eles obedecem os preceitos, eles seguem as normas, mas eles não vivem aquilo que de fato eu estabeleço no dia a dia da vida deles. E aqui nós vamos encontrar a centralidade da mensagem que Jesus nos traz nessa noite, é nos fazer entender o que é mais importante na vivência da nossa fé. O que é mais importante para Jesus é a nossa vivência, é a nossa relação com coerência. A minha relação com Deus, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser autêntica. A minha relação com Deus não precisa ser moldada por conceitos e preceitos. O que determina a minha relação com Deus precisa ser verdade, precisa ser coerência. O que determina a minha relação com Jesus é a minha abertura de coração para Ele, o meu encontro pessoal com Jesus, e não apenas movido por observar a tradição, os preceitos ou as informações que nos são colocadas. Jesus estabelece de uma maneira muito clara, ao mesmo tempo de uma maneira muito escandalosa, porque isso para os fariseus era um escândalo. Era um escândalo, porque eles viviam movidos pela tradição e deixavam de fazer o que é mais importante, que é observar os mandamentos da lei de Deus, amar a Deus, amar o outro e viver de fato essa relação de cumplicidade, essa relação de verdade uns com os outros. É isso que Jesus fala para nós nessa noite.
Ele nos interpela de que maneira nós estamos vivendo também a nossa fé. Movidos pelo quê? Eu sou cristão, quem é que move a minha espiritualidade? Quem é que move a minha vida? Quem é que estabelece os critérios da minha relação de espiritualidade? Jesus lembra uma coisa importante: tudo deve ser vivido a partir do encontro com Ele. É esse encontro que eu tenho com Jesus que vai dinamizar a minha vida, que vai mudar a minha história, que vai reconstruir a maneira como eu olho para as coisas, a maneira como eu me relaciono com as pessoas. E a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes nós estamos cheios de tradição e estamos vazios de Jesus. Muitas vezes o nosso coração está repleto de conceitos, mas vazio de Jesus. O grande perigo que pode acontecer conosco, que aconteceu com os fariseus, eram exatamente esses. Os fariseus viviam a risco a tradição judaica, mas eles eram pobres no exercício do amor. Eles eram fechados, para a vivência da caridade, por exemplo. Eles eram peritos em condenar as pessoas. Eles eram peritos em dizer quem estava ou não em Deus. Eles eram peritos em julgar, em apontar o dedo, em atirar a pedra, mas eles eram pobres no exercício da misericórdia e da caridade. Na verdade, o que Jesus está dizendo para nós nessa noite é exatamente isso, porque nós cristãos também podemos correr o mesmo risco que os fariseus corriam. Nós podemos incorrer no mesmo pecado que os fariseus incorreram, de viver uma fé baseada em cláusulas. Viver uma fé baseada numa tradição e não numa verdade, numa relação de proximidade com Deus. Nós corremos também o risco de muitas vezes viver também na mesma dimensão, cheios de tradição, mas vazios da atualização do Evangelho em nossa vida. Nós corremos o risco de viver uma fé baseada apenas na tradição. Nós corremos o risco de viver uma fé fundamentada na imposição e não na graça, no medo e não na verdade. Eu creio em Deus porque eu tenho medo. Eu sou cristão porque a minha família toda era cristã. Eu sou católico porque os meus pais eram católicos. E eu sou católico porque eu fui criado num lar católico. Precisa ser muito mais do que isso. Precisa ser uma descoberta. Precisa ser uma relação de verdade. Eu creio em Deus porque eu descobri. Eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador, porque eu entendi que sem Ele eu não sou o que sou. Eu descobri que sem Jesus eu não consigo. Ele é o meu Redentor, Ele veio e Ele deu a vida por mim. É isso que deve fundamentar a nossa fé, a nossa relação, e não o medo, e não a tradição, e não os conceitos. Jesus diz isso quando eu dizia no início da meditação que Jesus aproveitava, os momentos, até os embates, que ele tinha, os embates teológicos que Jesus teve com os fariseus. Foi importante porque nele Jesus estabelecia qual era o caminho da comunidade cristã. Nós precisamos estar cheios de Jesus, porque se nós estamos cheios de Jesus, na minha relação com o outro, eu vou sempre revelar Jesus. Eu vou ter a docilidade de Jesus na minha relação com o outro. Se nós estamos cheios de Jesus, nós vamos melhorar a nossa relação com o outro, a minha relação de proximidade, a minha amizade com Jesus é muito importante para a minha relação de amizade com o outro. É muito importante na dinâmica da minha relação com o outro. Então Jesus diz para os fariseus hoje:
Vocês me louvam com os lábios, vocês me adoram com os lábios, mas os vossos corações estão vazios, porque vocês dizem que me amam, mas vocês não são capazes de me amar presente na dor do outro. Vocês levantam as mãos para o alto e me glorificam, mas vocês não são capazes de estender as mãos para levantar quando eu estou caído na rua. Vocês balbuciam palavras de glorificação a mim, mas vocês não sabem dar palavras de esperança a quem está desesperado. É isso que Jesus está dizendo para nós nessa noite. A nossa grande diferença, em meio a tantas outras espiritualidades que existiram, na história da humanidade, a identidade cristã. E a diferença da espiritualidade cristã é porque a espiritualidade cristã, ela só é possível ser vivida na experiência com Jesus, no encontro pessoal com Ele, na experiência de amor com Ele. Só é possível à medida em que nós somos banhados e batizados no Espírito. É onde nós vamos entender aonde está a diferença. Senão nós vamos ser repetidores de outras espiritualidades que já existiram antes da espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã não é uma repetição, não é uma cópia das outras espiritualidades, mas é a revelação plena de Deus para nós. É a verdade plena de Deus para nós. A síntese dessa noite é termos o cuidado de como nós estamos vivendo a nossa fé. O que determina que nós somos cristãos não são as palavras que saem da nossa boca. O que define que eu sou cristão não é a minha prática em exercícios espirituais apenas. O que define que eu sou cristão é o reconhecimento daquilo que diz a primeira leitura: Deus nos criou à sua imagem e semelhança. O que define que nós somos cristãos é a identidade de Deus presente em nós. O que é que eu estou dizendo para você? Que o que define que eu sou cristão é a minha postura frente aos acontecimentos da vida. E que postura é essa, Padre? Que postura deve ser essa? Não deve ser outra senão a postura de Cristo. Como posso dizer que sou cristão se eu não sou capaz de perdoar quando meu mestre me deu a maior de todas as lições, quando esteve na cruz, perdoou aqueles que estavam maltratando, perdoou aqueles que o condenaram inocentemente. Como é que eu posso dizer que sou cristão se eu não me esforço para viver essa realidade? É um esforço, tudo é um esforço. Tudo é um exercício dentro de nós, mas Jesus está estabelecendo que tudo que Ele fez é possível ser feito também por nós. É isso que Jesus, por que Ele se encarnou? Por que Jesus veio? Para nos ensinar como homens, que tudo aquilo que Ele fez é possível também a nós ser feito. Então Jesus nos orienta nessa noite. Eu percebo qual é a qualidade do meu ser cristão. Eu sou cristão, mas eu não tenho vivência daquilo que Cristo é. Eu não defendo os princípios de Jesus. Eu sou completamente diferente. Jesus estabeleceu como critério de vida esse aspecto e eu estou vivendo completamente diferente. Jesus me ensinou a amar e eu estou vivendo uma experiência de não amor. Jesus me ensinou a defender a vida e eu estou matando. Jesus me ensinou a estender a mão e não a tirar pedra, e eu estou julgando e condenando as pessoas pelos seus atos errados. Não cabe a nós fazer isso. Cabe a nós estender a mão e ajudar aquele que caiu, aquele que tropeçou, e não empurrá-lo cada vez mais. E quantas vezes nós estamos fazendo isso? Quantas vezes nós, ao invés de estender a mão, nós estamos pisando, nós estamos empurrando cada vez mais o outro para o abismo que ele está.
nós vamos empurrando cada vez mais. O que tem isso de Cristo? Lembra da mulher que os próprios fariseus pegaram em adultério? Trouxeram essa mulher e jogaram aos pés de Jesus. A lei dizia que ela devia morrer, porque era um pecado de extrema gravidade, o adultério. Empurraram a mulher aos pés de Jesus. A multidão que estava em torno dessa mulher estavam com pedras nas mãos, prontos para atirar a pedra na mulher, esperando apenas a autorização de Jesus. Qual foi a postura de Jesus? Ele desafiou, ele mudou o conceito. Ele estabeleceu uma nova forma de entender a lei, agora moldada pelo amor. Quem não tiver pecado, jogue a pedra na mulher. Quem teve coragem. Todos foram embora, a mulher ficou. Jesus perguntou para ela: mulher, ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. O que foi que Jesus disse para ela? Eu também não te condeno. E por que muitas vezes nós estamos condenando? E por que muitas vezes nós estamos atirando pedras? Por uma simples razão. Porque nos falta muito ainda de Cristo. Porque ainda nos falta uma vida em perfeição com Ele. Nós estamos cheios de religião, mas estamos vazios de Jesus. Aí não funciona. Para a espiritualidade cristã, não. Pode servir para o judaísmo, para o shintoísmo, para o islamismo, para os cristãos, não. O caminho é outro. O caminho é o caminho do amor. Do que vale tudo aquilo que nós fazemos como preceito religioso, se não mudou e ampliou minha vida, se não estabeleceu novo conceito no trato com o outro, vai ser apenas aquilo que Jesus disse para os fariseus hoje: vocês me louvam com os lábios, vocês cantam canções bonitas, as orações de vocês são moldadas por muito emocionalismo, mas que não gera compromisso na transformação da vida do outro, mas que não muda o conceito da minha história de vida. O que Jesus está dizendo para nós nessa noite, meus filhos? Ele está dizendo: é preciso olhar para Ele. Quando nós passamos a olhar para Jesus, nós vamos ter um encontro com Ele. Meus irmãos, eu quero dizer para você nessa noite que o encontro que nós temos com Jesus é um encontro radical, é um encontro impactante, é um encontro que transforma, é o encontro que me tira de mim mesmo, que me anula muitas vezes como pessoa, porque o coração de Jesus passa a bater tão forte dentro de nós, que parece não ser mais o nosso a bater. São Paulo dizia isso. São Paulo teve uma experiência tão profunda com Jesus, que ele disse: eu já nem sei mais se sou eu ou se é Ele que vive dentro de mim. A qualidade do nosso ser discípulo de Jesus depende desse encontro. Enquanto esse encontro não acontecer, nós seremos cristãos apenas de assembleias, nós seremos cristãos apenas na periferia da fé, sem coragem de avançar para as águas mais profundas. E o que seria esse ser cristão avançando para águas mais profundas? Significa dizer: eu testemunho Jesus com minha vida. Existem dois tipos
E pode existir, na verdade, dois tipos de ser cristãos: aqueles que apenas escutam as coisas acerca de Jesus, e existe um outro tipo de cristão. Qual é, padre? É aquele que se envolve com Jesus, é aquele que se compromete com a vida de Cristo, na sua relação. Eu não preciso deixar todas as coisas lá fora, eu não preciso deixar o meu trabalho, eu não preciso deixar a minha vida familiar para me comprometer com Ele. É o contrário, são nessas esferas que eu preciso testemunhar Jesus, dentro da minha casa, na relação com a minha família, na relação de esposo com esposa, na educação dos filhos, na proximidade que eu tenho com as pessoas, no meu trabalho. O que é que eu tenho feito de diferente como cristão lá dentro do trabalho? De que maneira eu tenho impactado as pessoas que estão lá no dia a dia comigo, vivendo a minha fé? Ou eu sou talvez até completamente ou pior do que essas pessoas que não têm buscado ou que não têm conhecimento daquilo que de fato Jesus é. E às vezes nós nos surpreendemos. Às vezes nós nos surpreendemos. A vida é cheia de impactos. Muito, muito. Às vezes nós achamos, por estar aqui, por ser de missa diária, por ser de frequência na vida da igreja, muitas vezes nós achamos que isso é suficiente. Eu sou cristão porque eu frequento uma comunidade. Frequentar a comunidade é extremamente importante para fundamentar e nos ajudar a viver com mais intensidade ainda. Mas, sem esquecer que antes de tudo, precisa do encontro pessoal com Jesus. Precisa-se de um encontro pessoal com Jesus. E quantas vezes, meus filhos, nós nos achamos superiores aos outros, porque estamos numa condição espiritual mais elevada. Aí eu me acho que, eu tenho suficiente elementos para definir, para fazer diagnósticos. O cristão muitas vezes corre um grande risco quando ele transforma sua experiência de fé em fazer diagnósticos. De que maneira, padre, o Senhor está falando sobre esse diagnóstico? É dizer: eu que sou da igreja estou salvo, você está condenado. A gente se pega muitas vezes fazendo isso porque nós estamos no nível mais elevado de espiritualidade, como os fariseus se achavam em relação aos discípulos de Jesus. Eram homens rudes da Galileia, sem ensino, e eles não tinham escolaridade, eles não frequentavam escolas, mas eles foram impactados pelo amor de Deus trazido por Jesus. Isso é a grande diferença do grupo de Jesus. Eles estavam vazios de conceitos, mas eles estavam cheios de amor, cheios de misericórdia, cheios de caridade. E o que importa para Deus são exatamente esses elementos. O que constitui o universo de Deus é exatamente isso. Senão nós vamos fazer como os fariseus: adorar Deus, louvar Deus com os lábios, mas com as mãos cruzadas, com a boca fechada, com os olhos fechados para as realidades que nos cercam. Para as realidades que nos cercam. Uma vez eu fui surpreendido com uma postura de alguém que eu achava que eu não viria uma postura de alguém naquela condição. Aqui na comunidade, o nosso carisma, ele nos coloca sempre diante da realidade da dor. Então nós somos chamados para alcançar as pessoas nas periferias. E nós temos uma prática desde que a comunidade começou, que é alimentar os moradores de rua, levar a sopa para aqueles que estão em condição de rua.
Em uma das vezes, numa abordagem, eu me senti completamente evangelizado, porque às vezes a gente vai achando que vai evangelizar. Nós nos sentimos na autoridade de achar que somos superiores, e na verdade, Jesus, Ele faz algo extraordinário com a gente. Na distribuição da sopa, um morador de rua, ele pegou a vasilha de uma outra pessoa que não estava, pediu para colocar, para guardar. Ou seja, essa pessoa se preocupou com o outro. E para Jesus isso é o mais importante. E às vezes nós somos tão egoístas, a gente quer pegar só para nós. Se puder tirar o do outro, a gente tira também. É isso que a palavra fala para nós nessa noite, meus irmãos e irmãs. É sobre isso que Jesus fala para nós nessa noite. Ele quer impactar a nossa vida. Ele quer tocar a nossa história com essa palavra. Fique de pé. Levante suas mãos para o alto. Feche seus olhos e deseje ser tocado por esse Deus que transforma. Deseje no mais íntimo do seu ser a ser nessa noite transformado por essa palavra. Deseje, diga para Jesus: Senhor, eu quero ser discípulo teu, não de preceito, não para cumprir normas, mas eu quero viver a tua palavra. Ah, Jesus, me ensina a ser como tu és. Senhor, me ensina a viver como o Senhor viveu. Completa em mim o que falta ainda. Eu posso até achar que falta muito, mas eu tenho que desejar, porque é nesse desejo e nessa busca que eu vou atingindo a meta. Eu posso olhar para a minha história e perceber: meu Deus, como eu estou ainda distante, mas eu quero. Não é se estou perto ou longe, mas o mais importante é: eu quero. Eu desejo ser tocado por ti. Eu desejo ser impactado por ti, Jesus, para que minha vida seja transformada. Para quê, Padre? Por que a gente pede a Jesus para que nossa vida seja transformada? Para que através de nós outras vidas sejam transformadas. Você nunca vai transformar enquanto você não for transformado. Isso é ideologia. O mundo está cheio de ideologias vazias e vãs. Nós pensamos muitas vezes que nós vamos conquistar coisas com leis, com conceitos, mas nós vamos transformar a vida do outro, não com leis, mas com amor. E este amor só Ele nos dá. Então, meu filho, você quer ser discípulo de Jesus? Minha filha, você quer ser discípula de Jesus? Então Ele te trouxe aqui nessa noite. Você entrou por esse portão. De uma coisa eu tenho certeza: muita gente vai sair por aquele portão incomodado nessa noite. Muitas pessoas vão passar. Talvez pessoas entraram por aquele portão em paz e vão sair inquietas. Eu te louvo e glorifico, Senhor, porque eu sei que a tua graça está sendo manifestada. Corações estão sendo tocados, vidas estão sendo libertas. O Senhor está dando visão espiritual a muitas pessoas aqui, em pessoas que estão nos acompanhando em casa. O Senhor está dando visão nova na maneira de ser cristão. E nós louvamos o Senhor pela existência dessa noite de terça-feira. Nós louvamos a Ele pela existência dessa terça-feira. Senhor,
somos gratos por essa semente da tua palavra que caiu nessa pobre terra que sou eu. Mas essa semente que está caindo na pobre terra que é você nessa noite, vai brotar, meu filho. Essa palavra vai fervilhar dentro de você. Para muitos essa palavra vai tirar até a paz, porque ela é forte e ela é impactante. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite. Nós te louvamos nessa noite, Senhor, pela grandeza do teu amor. Nós te louvamos nessa noite pela generosidade da tua palavra que nos alcançou. Nós vamos cantar essa canção, completando a palavra que o Senhor nos deu, porque de fato nós somos essa terra seca que o Senhor, Ele banhou com a sua palavra nessa noite da misericórdia, nessa noite da graça, nessa noite de encontro com Ele. Se você sabe, cante para Jesus. Diga a Ele: somente em Ti, somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Solte sua voz e cante. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Só em Ti, Jesus. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. Só em Ti eu pude respirar. Só em Ti, cante mais uma vez. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Minha alma achou descanso. Só em Ti, Jesus. Só em Ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E vá dizendo agora palavras ao Senhor, não apenas com os lábios, mas palavras que saem do teu coração. Vai dizendo para Ele palavras de gratidão, porque você foi escolhida e escolhido para estar aqui nessa noite.
porque você veio em meio a tanta tribulação que você está passando. Tudo concordava para você não estar aqui, mas você chegou porque você foi movida pelo Espírito de Deus. Vai dizendo para Ele palavras que fluem do teu coração, encontrado e achado por Ele. Vai dizendo palavras de quem foi experimentado por Ele. Senhor, louvado seja, bendito seja. Glórias a ti, Jesus. Porque tu tens nos encontrado quando nós achamos que tudo está perdido. Quando nós achamos e olhamos para a nossa história e nós achamos que não tem mais jeito, tu vens e pega na nossa mão, Jesus. Tu nos levanta, nos alicerça e nos aponta o caminho. Por isso você vai dizer, cantando: somente em ti, cante, cante, cante. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E aplauda bem forte a Jesus, aplauda por essa palavra que Ele nos trouxe nessa noite da misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Elvis.